Eu ganhava, na época, R$ 1.200 como mecânico. E eu estive disposto a sair, pedir minhas contas para trabalhar como estagiário da área de edificações de obras para ganhar 3 vezes menos. Na época, eu estava começando a faculdade de engenharia. A gente tinha carro... Não tinha carro para pagar. A gente já tinha tirado um carro zero. Tipo, meu carro, minha vida. 36 vezes a parcela do carro. Aí eu cheguei para estagiar. O dono da empresa falou bem assim, Marcos, como é que tu faz? Porque tu é pai de família, tu paga a faculdade, como é que tu consegue fazer? Aí eu fiz bem assim, eu não sei, eu sei que dava um jeito. Sei que eu tô aqui. Eu sei que eu tô aqui. E fiquei lá. Eu quero te dizer o seguinte, eu sei que tá aqui nessa sala, eu não sei qual a situação, que de repente, nesse exato momento da minha vida, quando eu tive que decidir ganhar 3 vezes a menos, eu tive uma visão, entendeu? E eu quero que tu perceba, em alguns momentos na tua vida, que o que o teu olho vê não mostra o que o teu futuro, que Deus tem para ti, entendeu? E eu quero que você tome decisões corretas, entendeu? Eu sabia que se eu fosse trabalhar numa obra, se me desse oportunidade de aprender, eu iria crescer lá dentro. Ou seja, o que precisava era de uma oportunidade. Uma oportunidade. Eu precisava de uma oportunidade. Como eu não tinha recursos, eu estava dentro de uma caixinha pequena, eu tive que me reinventar. Quando eu cheguei lá dentro, eu pensei, cara, vou ser o primeiro a chegar e o último a sair. E eu encontrei um chefe que não queria me ajudar. Eu não sabia de nada na área. Sempre tem, né, as dificuldades no nosso trabalho, onde a gente chega. Né? Exatamente. Eu não sabia de nada, eu não sabia ler projeto, eu não sabia nada. Eu sabia mal manusear uma trena. Porque na faculdade eu ainda estava no terceiro período. E quem já fez engenharia sabe que você só vai estudar engenharia depois do 7º período. Concreto armado, essas coisas, só depois do 7º período. Então, foi muito difícil para mim. Ele passava o dia todo lá, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou aprender a fazer isso aqui? Como é que eu vou crescer aqui dentro? Aí, o que eu fiz? Eu ficava o dia todo no canteiro de obras. Eu colava lá nos ferreiros, nos carpinteiros, foi quando eu aprendi a ler projetos. Com 2 semanas eu fui convidado a ficar o dia todo, então a bolsa dobrou, né? Com 2 meses eu já participei de uma auditoria e a gente conseguiu ganhar nenhuma não conformidade. E aí eu fui efetivado, fui ganhar 3 vezes mais. Conclusão, nessa empresa eu alcancei o teto máximo. Depois de 3 anos trabalhado lá, eu já ganhava quase R$ 4.000. Isso no final de 2011. Certo. A gente já tinha se estabelecido numa casa lá no Nova Vitória, que começou com um cubículo de 3x4 de madeira. E eu lembro que a gente já ficou 3 horas esperando o busão passar. Né? Eu lembro que a gente já ia para a igreja de dia, no início, 3 horas da tarde, para ver se a gente chegava às 7 da noite. E era uma dificuldade muito grande. Só que, eu não sei se vocês já ouviram falar de um grande pensador chamado Jim Rohn. Ele fala bem assim, não deseje mais facilidade, deseje mais sabedoria. Há 5 anos atrás, o mundo era formado por dificuldades e oportunidades. E dificuldades e oportunidades. Entendeu? Então, o que Deus te deu, que está nas tuas mãos, que talvez seja uma dificuldade, mas isso não importa muito. Na verdade, às vezes a gente quer se lamentar para as pessoas, a gente quer lamuriar na frente das pessoas para contar os nossos problemas, mas na verdade aquilo é um presente que Deus te deu. Sabe o que é mais importante do que o problema que tu tem nas mãos? É como você vai absorver esse problema. Porque pessoas de sucesso tiveram mesmos problemas que pessoas normais tiveram, entendeu? Então, a melhor maneira de você lidar com esses problemas é saber ajustar os teus pensamentos na direção correta, na tua visão. Então, quando eu estava lá no Nova Vitória, chegando quase meia-noite, 1h de casa, e no início de bairro, aquela coisa isolada, eu sempre via no futuro. Eu sempre vi o futuro. E sempre fui apaixonado. Por onde eu estou, eu sou apaixonado. Eu sou intenso.
Intenso, ou seja, você sempre está presente mesmo ali na situação. Você não é de meia entrega. Exatamente. É entrega total. Exatamente. Se é para fazer, vamos fazer com tudo. Eu lembro que quando eu estava trabalhando em oficina, se fosse para lavar a oficina toda, eu estava brincando, apaixonado fazendo aquilo. Nunca foi de estar reclamando, né? Não, 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 não. Na verdade, eu queria sempre na oficina mecânica que eu trabalhava, eu queria ser vendedor, porque eu achava eles bonitos se vestindo. E eu de 1,90m com macacão lá, e eu querendo uma oportunidade, sempre gostei de me comunicar. Mas eu nunca tive essa oportunidade. Eu tive que pedir minhas contas de lá, né? E eles, graças a Deus, me deram com todo o meu direito, enfim. E aí, gente, terminei minha faculdade de engenharia. E aí eu fiz um outro momento da minha vida. Eu já tinha uma casa, eu já tinha um carro. E aí o que eu fiz? Assim como eu fiz na mecânica, eu abdiquei de tudo que eu tinha para ir em busca dessa nova área, engenharia. Aí já foi mudar para uma nova fase fase da minha vida. Quando eu fui encontrar o mercado de trabalho pós-Copa do Mundo, por exemplo, na época da minha faculdade, tinha mais de 400 pessoas estudando engenharia. Aquele monte de gente estudando engenharia. E eu, no 7º período, eu já calculava obras. Certo. Entendeu? Já calculava no Excel. Né? Pegava a planilha do Excel, eu e meu amigo Felipe. Felipe. E a gente já calculava obras lá desde o começo. Só que quando a gente foi se deparar com a realidade, a gente viu um mercado de muita concorrência. Em Manaus, a gente tem um grupo fechado de calculistas que tem um know-how, que tem um nome. Então, para a gente pegar as obras, a gente tinha que pegar com preço muito baixo. Foi nesse momento tentando ganhar o espaço de vocês, né? Exatamente. Mas foi nesse momento de crise que tinha poucos serviços de engenharia que eu comecei a pensar. Eu fui na casa dos meus mestres tirar dúvidas sobre projetos lá, e eu via o carro dele. Eu falei, não, esse aqui é o meu futuro, tem alguma coisa errada. O que está faltando para me chegar aí? Tem alguma coisa errada, porque o carro que ele tinha não era o carro que eu queria ter. E, na verdade, ele era o super saiyajin da minha profissão. Entendi. Entendeu? Eu falei, cara, então quer dizer que se eu zerar o game, eu vou chegar aqui. Quer dizer que esse aqui é o limite. Esse aqui é o limite. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Me ensinaram que eu tinha que estudar muito, que eu tinha que fazer uma faculdade. Vou fazer uma pós. Certo. Vou fazer uma pós-graduação, vou virar calculista de obras, de estruturas. Fiz uma pós-graduação. Fui visitar a casa dos meus mestres, dos doutores, dos caras que tinham 30 anos naquele empreendimento. Não, tem alguma coisa de errado. Entendi. E o tempo estava passando, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu já estava com 3 anos empreendendo, calculando uma obra aqui, outra ali. E a gente pensa, quais são as formas de ganho hoje que a gente tem? Por exemplo, o emprego é uma fonte de renda que tu depende do INSS. Depende do INSS. Eu já com 34 anos de idade tinha vendido, a gente tinha vendido a casa porque o bairro estava perigoso, a gente ficou de comprar outra casa, não comprou, acabou que construindo nos altos da casa da minha sogra. Dona Nonata, te amo. Olha aí, dona Nonata. Fomos construir na casa da sogra, só minha esposa trabalhando. E eu ali naquele momento de transição, o que eu faço? O que eu faço da minha vida? Tá passando tempo de carteira, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na minha antiga área para me contar tempo de carteira para me aposentar ou vai ser mostrado alguma coisa? Uhum. Vai ser mostrado alguma coisa. E o meu primeiro empreendimento, depois de ter iniciado uma empresa para calcular obras, né? Eu lembro que tinha uma obra que custava 36 mil, nós pegamos por 9. Eu tenho um bebezinho lindo, maravilhoso, chamado Matheus, e na época ele tinha 3 anos. Eu tinha que dar de comer para ele. Eu falei, 36 para 9, não tem problema, eu faço. Pensou, rapaz. Só que foram 52 pranchas, projetos, né, toneladas e toneladas de aço, uma responsabilidade técnica imensa para construir um grande restaurante num shopping de Manaus aí, enfim. Para 9 mil reais. Aí eu tive que dividir os honorários, ainda teve... cara, mano, foi complicado. Aquele ali foi o cúmulo para mim. Foi quando eu comecei a querer empreender. Como quem diz assim, eu tô quase pagando para trabalhar, né? Pagando para trabalhar.
Graças a Deus que no período que eu estava fazendo faculdade, eu estudei muito sobre metodologia científica e gostava muito de fazer TCC. Então, o meu freelance na época era fazer TCC. Já fiz TCC de mestrado em 1 dia e meio. Né? Em 1 dia e meio. Hoje eu não faço mais, né? Não, pelo amor de Deus. Mas na época, até os TCC faltou. E aí eu pensei, vou empreender. Sabe qual foi o meu primeiro empreendimento? Din-din. Ô, meu amigo, meu irmão, mas quem nunca vendeu din-din, meu irmão, nessa vida, não sabe não.